Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe também nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós fomos criados por Deus. Gênesis 1, 26 nos diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é uma afirmação muito simples, que com certeza talvez você já tenha refletido sobre ela. Somos criados pelo Senhor. Não somos frutos da evolução e não somos obra do acaso. Deus pensou em nós e nos criou. Mas quais são, de fato, as implicações desta afirmação tão simples que talvez desde a infância você já a sabia? Eu quero destacar duas aqui. Primeiro, quando nós consideramos a ideia de ser criados, nós temos então alguém que pensou em um propósito. Então a primeira implicação é considerarmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Sempre quando nós pensamos em uma criação, alguém que inventou, pensou, projetou e fez alguma coisa, ele fez para um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E cabe você, então, se questionar: que propósito é esse? Nós pensamos de forma ampla que fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. De forma mais específica, para a proclamação do Evangelho. E mais especificamente ainda, quando consideramos os nossos dons e talentos para servirmos a Deus nas frentes a qual Ele nos vocacionar. Então, pensando nessa ideia de que somos criados por Deus, nós somos criados para um propósito. Descubra qual é o seu propósito nessa condição ainda mais específica e considere: será que você está vivendo de acordo com este propósito da sua criação? É sério pensarmos isso. Porque se nós não fazemos aquilo para o qual nós fomos criados, não faz muito sentido, então, a nossa existência. Se alguém que inventou uma máquina, essa máquina não der certo, não atingir o seu objetivo, qual é a serventia dela? Deus te criou para um propósito, para a glória dele, para a proclamação da beleza e do evangelho dele às pessoas. Te criou também para que você exerça a sua vocação através de dons e de talentos. A segunda implicação muito importante quando nós afirmamos que Deus nos criou é a ideia de que Ele tem autoridade. Sempre o inventor, o criador, tem autoridade sobre a sua criatura. E Deus, sendo Ele o nosso criador, tem plena autoridade sobre as nossas vidas. Ele nos deixou na palavra o meio como nós devemos viver, quais são os desejos dele para que a gente faça, para que a gente exerça na sociedade e também na nossa relação com o próximo e com ele. Então sempre precisamos considerar que estamos debaixo da autoridade do Senhor nosso Deus, porque Ele nos criou. Pense nessas duas coisas. Qual é o seu propósito? Você tem cumprido ele? Pense e considere: Deus me criou e Ele tem autoridade sobre a minha vida. Você não pode fazer o que quer. Você não pode seguir o seu coração em todo tempo achando que está fazendo aquilo que é correto e considerando ser dono do seu próprio nariz. Não siga uma vida assim, porque você tem um Criador. E este Deus que te fez, que nos fez, estabeleceu para nós um propósito e também tem autoridade sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe.